Burlington é a maior cidade do estado de Vermont, nos Estados Unidos. Com um pouco mais de 33 mil habitantes na época, era considerada uma típica cidade do interior americano, agraciada com a tradicional calmaria dos anos 40. É lá que, em 24 de novembro de 1946, nasce Theodore Robert Bundy, futuramente conhecido como Ted Bundy. Ao contrário da maioria dos outros assassinos em série conhecidos, ele não teve uma infância marcada por abusos e violência. Entretanto, uma situação atípica cercava a vida do pequeno Ted. Ele fora criado por seus avós, que se passavam por seus pais adotivos, e sua verdadeira mãe, Eleanor Louise Cowell, era tida como sua irmã. Situação essa que só foi revertida quando Eleanor conheceu o seu então padrasto, do qual ele herdou o sobrenome Bundy. Há rumores que o pai de Ted foi um marinheiro desconhecido chamado Jack Worthington, mas quem assinou a sua certidão de nascimento como pai foi um veterano da Força Aérea chamado Lloyd Marshall. Existem ainda outras fontes que citam que Ted teve de conviver com explosões violentas de seu avô, que vez ou outra agredia sua avó. Talvez estes sejam os únicos episódios de real violência presenciados por ele. Em sua última entrevista concedida um dia antes de sua execução, Ted afirmou que nunca sofreu nenhum tipo de abuso ou violência e que cresceu em uma casa com pais dedicados e amáveis. Ted foi investigado 2 vezes por suspeita de roubo quando ainda estava no ensino médio, mas alcançou a maioridade com sua ficha criminal limpa. Ele trabalhou em diversos setores, como uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e ao Comitê Anticrime de Seattle. Ironicamente, um de seus projetos foi uma cartilha de prevenção ao estupro direcionada ao público feminino. Bundy namorou várias garotas, mas seu grande amor foi Elizabeth Kloepfer. Os dois ficaram juntos por algum tempo e ele até atuou como figura paterna para Tina, filha da parceira, até o término do relacionamento. Em 1974, os jovens estudantes dos campos universitários de Washington e Oregon viram suas rotinas acadêmicas mudarem com estranhos acontecimentos envolvendo sequestros e mortes de jovens estudantes. Não por coincidência, no outono daquele ano, o jovem Ted resolveu começar a estudar Direito na Universidade de Utah, onde também haviam casos de desaparecimentos. Um desses ataques ocorreu com Carol Darronch, que conseguiu escapar da investida do maníaco e contatar a polícia. Ela conseguiu descrever as características físicas do agressor, além de relatar sobre o seu carro, um Fusca. E também obteve uma amostra de sangue que havia ficado em sua jaqueta após uma luta corporal. Horas após esse fato ocorrido com Carol, uma outra jovem chamada Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Após o relato de Carol, as autoridades dos 2 estados elaboraram um perfil de um homem que supostamente se chamava Ted. Nesta mesma época, alguns pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington, que após análises posteriores, as autoridades constataram ser os corpos das mulheres desaparecidas em Washington e Utah. A esposa de Bundy, ciente de que ele estava residindo no local dos desaparecimentos, confirmou as suspeitas após contatar as autoridades locais. Ted realmente estava por trás desses crimes. Quando todas as evidências apontavam para Ted, automaticamente seu nome foi para o topo da lista dos suspeitos. Inconsciente das suspeitas que recaíam sobre seus ombros, Ted continuava viajando pelos Estados Unidos, até que em 1975, por um acaso do destino, acabou sendo preso. O policial Bob Hayward realizava um procedimento rotineiro de averiguação de carros em alta velocidade, quando deparou-se com um Fusca que trafegava em alta velocidade, desrespeitando as leis de trânsito. Iniciou-se então uma perseguição e quando finalmente o veículo transgressor foi alcançado, assim que se iniciou a abordagem, para a surpresa de Hayward, foi encontrado dentro do carro suspeito alguns itens um tanto curiosos, como algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis. O policial então prendeu o condutor do veículo, sem saber que na verdade estava prendendo o homem mais procurado dos Estados Unidos.
Ted foi acusado da tentativa de sequestro de Carol Daronche, e quando estava prestes a ser condenado pela morte de Carrie Campbell, em dezembro de 1977 ele conseguiu escapar da prisão. Em 14 de janeiro de 1978, apenas 15 dias após a sua fuga da prisão, e já carregando a alcunha do homem mais procurado da América, Ted Bundy invadiu a casa da fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida e espancou e estrangulou até a morte 2 meninas, estuprando uma delas e a mordendo brutalmente em suas nádegas e no mamilo. Ele ainda bateu a cabeça de mais 2 meninas no chão e só foi impedido de seu intento fatal com a chegada de uma amiga das garotas à casa. Menos de um mês depois, em 9 de fevereiro, ele voltou a atacar. Dessa vez ele vitimou Kimberly Leach, de 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana depois do sumiço da jovem, Bundy cometeu um erro. Dirigia um veículo roubado em Pensacola, na Flórida, quando foi parado na rodovia e finalmente preso. Com um número considerável de vítimas e testemunhas de acusação, e muitas provas físicas que o ligavam aos crimes, Ted foi finalmente condenado. Seu julgamento foi acompanhado por todo o país, e Ted demonstrava uma confiança invejável, resolveu não utilizar um advogado e decidiu que ele mesmo o representaria nos tribunais. Tamanha era sua confiança que recusou um acordo pelo qual se declararia culpado de matar as 2 vítimas da Irmandade e Kimberly LaFauche, em troca de 3 sentenças de 25 anos. Sabendo que seu julgamento estava sendo televisionado, Ted passou a ter uma postura sedutora e midiática. Entretanto, foi considerado culpado e condenado a 2 penas de morte. Ainda em um segundo julgamento, desta vez pela morte de Kimberly Leach, Ted mudou a sua estratégia e resolveu utilizar um advogado. Dessa vez, sua postura foi mais agressiva e ele tentou alegar insanidade e pedir sua absolvição. Mesmo assim, foi novamente considerado culpado e recebeu sua 3ª condenação à morte. Ted Bundy confessou ter assassinado 36 mulheres entre 1974 e 1978 em 7 estados diferentes. Ele também descreveu friamente o que havia feito com cada uma delas e onde estavam os seus cadáveres. Ele relatou também que sempre usava uma imagem fragilizada ao abordar as suas vítimas, utilizando gesso no braço ou um par de muletas. Todas as vítimas conhecidas de Bundy eram mulheres brancas com cabelos longos e lisos repartidos ao meio. A maioria era de classe média, tinha entre 15 e 25 anos e era estudante universitária. Bundy confessou também ter decapitado aproximadamente 12 de suas vítimas com uma serra, mantendo-as em seu apartamento por um período antes de descartá-las. Ted Bundy foi executado em 24 de janeiro de 1989. Em sua última frase, ele referiu-se a Jim Coleman, um dos seus advogados, e Fred Lawrence, o ministro metodista que rezava todas as noites com Bundy, deixando a seguinte mensagem: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e aos meus amigos.